Então a gente vai compartilhar um pouquinho agora a respeito de como ser igreja. Porque a gente está vendo o que é ser igreja. Nós estamos vendo a importância, por que ser igreja, é ou não é? Deus está nos convencendo, glória a Deus pela Bíblia. Porque ela nos convence. Só que agora vai acabar hoje 4 horas da tarde. E aí talvez fique uma pergunta, como nós devemos ser igreja? Qual que é a estratégia? Qual que é a visão? Vamos lá! Está tudo na Bíblia. E se a gente puder compartilhar pelo menos uns 5 versículos, a gente já vai aprender bastante. Eu queria que a gente abrisse em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Hebreus 10, 24. Então nós estamos aqui, o Senhor está nos convencendo, igreja não é uma ideia falida, a igreja não tem nada a ver. Então a gente vai depois chegar lá no Face, colocar a hashtag eu amo a igreja, eu acredito na igreja, nós somos a igreja, amém? Vamos parar de descer além, vamos agora começar a entender que as más experiências não tiram essas virtudes. E Hebreus 10, 24, vamos ler o 24 e o 25. Nós já vamos começar a entender um pouquinho de como ser igreja. Todos acharam? Diz assim, ó: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, antes de entrar no que eu quero falar, naquela época, mano, que o autor aos Hebreus escreveu a carta, já estava tendo um problema, os desigrejados. Naquela época. Olha o que ele está dizendo, e ele explica o porquê que é tão importante congregar. Por que é tão importante? Jesus, ele fundou uma igreja, ele desceu do céu, ele veio, começou a andar com aqueles 12, foi o primeiro reality show. Jesus que inventou esse negócio de reality show, ele pegou 12 caras, alugou uma casa e levou os caras a morar com ele. Só que não tinha câmera, mas ele sabia de tudo, os caras pensavam lá, por que vocês estão pensando isso? E aí começa as tretas, quando eu vejo treta eu falo, cara, isso é uma igreja. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, aleluia. Mas é o único lugar do mundo que Jesus está, e aí começa a se confundir. E aí, qual é a razão de nós continuarmos? O que é igreja? Eu chegar num lugar, ver uma bela palavra, uma música gostosa e dizer, cara, hoje o culto, aí eu vou lá e dou minha notinha no aplicativo lá, hoje o culto foi 10. E vou embora para casa. Na próxima reunião eu estou lá de novo. Não. O autor aos Hebreus está dizendo assim, galera, consideremos-nos também uns aos... Igreja, nós estamos vendo que são pessoas reunidas. Então você vai ver os mandamentos de mutualidade, só se cumpre na igreja. Não tem como cumprir uns aos outros sozinho em casa, congregando na santa igreja do Facebook. Os uns aos outros, depois leia o Novo Testamento e anote quantas vezes tem mandamentos de mutualidade, uns para com os outros. Amai-vos uns aos outros, levai a carga uns dos outros. Isso só se cumpre na igreja. Então não tem vida cristã sem a igreja. E naquela época já tinha uns caras bravinhos, já tinha uns caras dizendo, eu não quero congregar. Negócio é eu e Deus. Eu sou a igreja. Já viu esse papo? E aí a Bíblia tem que vir dizer, irmão, nós temos que começar. Por que a gente se reúne? Nós se reunimos por causa uns aos outros, irmãos. Quando você está no teu quarto orando, Jesus está lá ou não está? Não, por que ele falou onde tiver 2 ou 3? Nós temos que começar a entender, irmãos, que a igreja, claro que a gente vem cultuar o Senhor, claro que é a Deus, mas se a gente não tiver a consciência da consideração uns aos outros, mano, eu fico em casa. Eu prefiro orar em casa do que com os irmãos, cara. A igreja, cara, é treta. Por isso que tem que ter consideração uns aos outros. Senão você fica em casa e fala, cara, hoje estava mais gostoso adorar a Deus lá no meu fogãozinho a lenha, jogava um peãozinho na chapa, um chiminha, oh glória! Mas você veio, cara. Então nós temos que ter a consideração. Ele fala assim, ó, considere também uns aos outros. Olha que interessante, naquele dia Jesus vai dizer assim, eu tive fome e você me deu de comer, cara. Eu tive sede, você me deu de beber, eu era um forasteiro, tal, toda aquela história. Mas
verdadeiramente a gente não deu para ele. Mas sempre que faz ao outro, eu estou fazendo para ele. A igreja é a possibilidade que Deus criou. Mas se não tiver consideração pelos outros, se eu não considerar você, mano, e você não me considerar, não tem razão da gente andar junto. Igreja é isso, ele fala, considere também uns aos outros, para quê? Para um fazer uma ótima pregação e o outro dar glória a Deus, para o louvor ser profético. Não, irmãos, igreja é um lugar onde uns aos outros estimula ao amor e às boas obras. Tudo que o William tem falado. Por isso que Deus criou a igreja. A igreja salva? Quem acha que a igreja salva, levanta a mão. Teologicamente a gente não pode falar isso. Não há salvação na santa igreja. Mas para que serve a igreja então, irmãos? Porque não é bom que o homem esteja só. A igreja cuida, ela aperfeiçoa, ela desenvolve, ela junta, manifesta o reino. Ela junta, é o corpo de Cristo. O indivíduo pode ser salvo lá na ilha, mano. Mas ele vai precisar, cara, se reunir com 2 ou 3 para se desenvolver, para manifestar o reino, para continuar. Então nós temos que entender isso uns aos outros, estimulando ao amor e às boas obras. A igreja tem que ser lugar não de motivação humana. Ah, irmão, você está lá. A motivação é para que a gente venha amar e fazer boas obras e manifestar o reino. Não é a igreja, a gente não se reúne para receber uma benção. A benção que você veio buscar hoje. Nós se reunimos para ser uma benção para a cidade de Caxias. Você entende? Muda a nossa mentalidade. Esses dias está mudando a nossa mentalidade. Porque sem a consciência do que é a igreja, a gente vai ficar se matando. A gente vai achar que nós somos igreja no dia da marcha para Jesus. Aí saímos aí cheio de amor, mostrando faixinha, Jesus te ama. Mas segunda-feira não dá nem bom dia pro cara. E aí ficamos lá, semana que vem tem a parada gay. Aê, ganhamos da parada gay. Tinha 100 mil crentes, a parada gay só deu 99 mil. É assim, um dia nós estávamos lá em Curitiba na Marcha para Jesus, os caras estavam dando glória a Deus, que a Marcha para Jesus tinha dado 300 mil crentes, e a parada gay só tinha dado 200 mil gay. Sabe essa lutinha nada a ver? A gente vai achar que ser igreja é igual aquela mina lá que foi presa, não? Vocês viram esse dia a mina que foi presa? Porque eu não quero assinar casamento gay, mas todo dia ela assina divórcio e não fica brava. Aí o cara chegou lá, o ativista gay, e falou, mas ela está no 4º casamento. Ela luta tanto pela família. Você entende que a gente vai começar a pegar umas causas que não é nossa e achar que somos igreja. Você entende, irmãos? Agora, quando a gente viver um ou outro estimulando ao amor, às boas obras. Por isso ele diz assim, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, de nos ajuntarmos, de ser essa eclésia que se ajunta ali, não para pedir uma benção, mas para ser uma solução. Nós temos, por isso que eu não posso andar sozinho. Até o Mano Brown também já disse, sozinho você não aguenta, sozinho você não aguenta. Então, rapaziada que curte rap, se não querem ler a Bíblia, pelo menos acredita que até o cara fala, mano, sozinho você não aguenta. A vida cristã é sozinho, irmãos. A igreja não é um fim em si mesma. Ela é o projeto de Deus. Não deixe de vos reunir, como é costume de alguns. Já tinha uns caras dizendo, não, acho que eu quero ficar na minha casa. É mais gostoso aqui no meio das cobertas. É mais, naquela época já tinha, não tinha tanta treta igual hoje. E já tinha gente que não queria saber de igreja. Mas nesses dias, o Senhor está nos avivando e dizendo que a igreja que sonhamos existe. Só depende de nós. Lembra daquela música? Depende de nós que o pastor seja consagrado, que gentil seja os diáconos. Cara, a igreja só depende de nós, mano. Jesus já fez a parte dele, deu o Espírito dele, está dando homens que são presentes. Só que agora nós temos que tomar uma posição e parar de buscar um modelo, uma nova visão, que já está tudo na Escritura, irmão. Sempre quando alguém chegar e dizer, eu tive uma nova revelação, tome cuidado. Provavelmente ele vai falar uma heresia, porque tudo já foi revelado, irmãos. Então ele está dizendo, não vamos deixar de congregar-nos. E congregar-nos não é frequência no culto, mas é essa reunião com consciência. É 2 ou 3 pessoas que têm consciência. Porque as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Dia 12 de outubro, cara, se reúne milhões de pessoas lá em Aparecida. Eles congregam, mas com a consciência correta.
Às vezes nós estamos congregando. Agora o congregar é um lugar onde um estimula o outro, um exorta o outro. Olha o que diz, ó. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, tem uma atitude contrária. Qual a atitude? Façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos nos aperfeiçoar, porque o dia está se aproximando. Nós somos as pedras que vamos se ajustando. E é isso. Então, qual é o modelo? Qual é a nova visão? Está tudo errado, mas agora, Senhor, vem e traga uma nova. Não. Um dia ele escreveu um livro inteiro para mostrar como a igreja era, como ela se movia, quais eram os princípios, e era o livro de Atos. Então, nós queremos saber. Atos, ele não fala dos modelos, ele não diz que tipo de hino eles cantavam. Eles cantavam duas rapidinhas, depois uma lentinha. Você nunca vai ver a expressão da igreja. Mas tudo que está em Atos é os princípios que a igreja tem que ser. Ontem, hoje e sempre, irmãos. Não tem que inventar mais coisa nova. A expressão é de cada um. A expressão muda de um bairro para o outro. A expressão muda de uma cidade para outra. A expressão muda de um ser humano para o outro. Você sabia que o pregador ele não é possuído pelo Espírito Santo? Eu não sei o que eu estou falando aqui. Não, irmãos, 50% da pregação é o pregador. Deus não mata a personalidade. Por isso que a denominação, cara, quando ela quer engessar o cara, todo mundo, nossa, eles falam todo mundo igual. Meu amigo, é o mesmo espírito. Não é, irmão. Isso é o McDonald's. Daí a gente fala, estamos no mesmo espírito. Não. Porque Deus, ele não mata a individualidade. Ele mata o individualismo. Por isso que a expressão da igreja é livre. É livre. Se o cara gosta, mano, de cantar MPB, que cante, cara. Se o outro... A Bíblia não vai dizer, ó, façam isso, a música lentinha que eu gosto que fale assim, ó, sabe? Mas ela vai liberar em Atos os princípios. Que a gente chama da igreja primitiva. Mas até esse termo ele é meio tendencioso, que dá a impressão assim, isso aí passou. É só para aquela época. Hoje em dia não dá mais certo. Hoje em dia, aqui em Caxias, mano, é que você... Não, irmãos. Nós temos que acreditar que essa é a igreja modelo. Que se foi registrado na Escritura um versículo ali, é porque a gente tem que dar toda a atenção para ele. E é isso que eu quero falar. E a porção da Escritura onde a gente pode extrair mais sobre como ser igreja está em Atos 2. É sobre isso que eu quero compartilhar. Que está aqui, irmãos. Ainda mais, né? Vamos fazer um parênteses. Nós aqui estamos vivendo uma transição. Não preciso falar nada, né? E aí às vezes a gente fica perdido, dizendo, e agora, Senhor, manda um anjo, traga de tal. Está aqui, irmãos. A nossa expressão a gente vai aprendendo, praticando esses princípios. A gente vai vendo qual que é a nossa pegada. Como o William falou, há muitas formas, graça, sabedoria. Isso aí a gente vai aprendendo. Cada igreja local ela tem uma expressão. E é isso que nos atrela a congregar aqui, porque a gente se identifica com essa expressão. Agora os princípios são o mesmo. Seja na Coreia, seja na Alemanha, seja na Costa Rica, seja no Brasil. Está aqui, irmãos. Nós temos o mesmo modelo de igreja. Atos 2. Se alguém puder arrumar umas 2 aguinhas. Não, você deixa os diáconos. Pode ficar. Mas pode pegar do copinho. Atos 2, 42. Diga assim, a igreja que sonhamos existe. Você nunca sonhou com uma igreja, cara? Fecha um pouquinho os teus olhos aí. Fala, cara, como eu queria congregar numa igreja. Tá. É possível, mano. Depende de nós. O problema é que a gente olha e tá tudo errado. Olha que fazem isso, fazem aquilo, ninguém se ama. Mas a gente nunca se coloca para dizer, então vamos fazer daqui. Vamos abrir Atos e vamos dizer, tá aqui então, vamos se esforçar para ser assim. Vamos parar de sonhar, né? Vamos parar de deixar esse sonho morrer no travesseiro espiritual. Obrigado. E vamos nos levantar para ser essa igreja, amém? A igreja não tem caixinha de sugestão. Tem uma palavra profética nessa manhã. Sempre quando você vê algo errado, cara, você viu lá, ó. Não é para pegar um bilhetinho, escrever e jogar na caixinha. Se Deus está te mostrando, é para você resolver esse problema. É que eu sou um profeta, eu estou vendo tudo.
Não, mano, vocês têm a visão errada. O profeta ele só não dizia que estava errado. Ele apontava o caminho certo. Agora esses profetas de internet só sabem dizer o que está errado. Agora pergunte para ele se ele está vivendo como igreja. Porque é fácil, irmãos. Tinha um cara que tinha um rap bem legal. Ele dizia assim, fácil falar, difícil é viver. E aí na nova Fácil Falar, ele já me contou, vai ter uma parte que é assim, ó. É fácil criticar e ver os erros da igreja. Difícil é ser igreja, como a Bíblia me apresenta. Ninguém se ama, os caras ganham milhões, pastor anda de Land Rover, mas o cara tá com 10 Nike na casa dele. Pergunta se ele divide os Nike dele. Ninguém se ama, cadê o amor? Tá tudo aqui, irmãos, nós vamos viver, amém? Então, rolou o mover, os caras começam a pregar o evangelho, Pedro entendeu quem era o fundamento, tudo certinho. E aí nasce. Aí ele comete a loucura, ele prega, uma galera aceita, começa a igreja. Igrejas são pessoas. Começa a se expandir. Aquela igreja ali que estava só com Jesus, agora vai indo. E Atos 2, do 42 ao 47. Claro que tem mais outras coisas em Atos, mas a gente puder aprender pelo menos isso. Diz lá, ó, como viviam os convertidos. Como era a igreja? Como a igreja deve ser? Está aqui. Os princípios. Não a expressão, não a música, não o barracão, se é debaixo do coqueiro, se Pedro gritava, não gritava, o tom da voz, a gente não sabe. Mas os princípios estão aqui. Porque Deus não queria engessar a sua igreja. Mas agora os princípios, irmão, todo princípio que a gente quebra, a gente vai ser quebrado por ele. Então está aqui. Vamos lá, do 42 ao 47. E perseveravam. Olha como era essa igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Eles viviam assim. E aí o que acontecia? Enquanto eles viviam assim, essa era a visão, esse é o modelo, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então diga assim, a igreja que sonhamos existe. Depende de nós. Primeira coisa, essa instituição, vamos colocar assim, que Jesus legitimou, que o William tem falado, ela tem a sua livre expressão, mas ela teve esse relato na Escritura, Atos inteiro, para a gente entender como deve ser. E a primeira coisa que você vê no texto, qual que é? Versículo 42, como é ser igreja? Diz assim, e perseverava. É a primeira coisa. Porque igreja é treta. Escreve aí na tua anotação, igreja é treta. Tem que ter perseverança. A gente às vezes acha lindo as práticas, acha lindo, e lê aqui, lê lá, chora. Mas eu não vou enganar ninguém, irmãos. Sem perseverança, nós não conseguiremos ser igreja. Então a primeira coisa, eles perseveravam. Perseverante é o básico para ser igreja. Para ser igreja, a coisa básica é perseverar. É não desistir, é não desanimar, é não abandonar. Não vamos deixar de congregar-nos. Não vamos deixar de acreditar que esse é o plano de Deus, a sua igreja. Eles perseveravam. A palavra, depois do William vai ter um tempo, ele vai trazer um fechamento de perseverança. Porque amanhã você vai estar empolgado, agora nós sabemos o que é igreja, porque ser igreja, como ser, mas talvez semana que vem você vai estar desanimado. Porque você vai chegar para o infeliz, vai ensinar, vai aperfeiçoar, entendeu que você é um pastor, o cara vai chorar na tua frente, mas semana que vem vai estar fazendo tudo o contrário. Aí você vai largar os betes? Os caras enganaram, falaram que a igreja era... Não, não enganou ninguém. Essa palavra perseveravam,
ela tem um sentido no original do grego de tomar partido, de aderir a algo. Lembra quando estava aquela treta do PT, do PSDB? Os caras, quando dá briga da raça com a superfície, é quando o cara adere a algo com tanta violência, que ele fala, cara, não lá. Cara, você não vê, cara, um gremista deixando de ser gremista para virar colorado. Essa é a ideia, é tomar partido, é dizer, cara, eu entendi, eu tenho consciência do que é, e eu vou perseverar. Mas os caras, a gente desiste muito fácil, cara. Sabe, como o William tem falado, a nossa má experiência do que é ser igreja não pode tirar de nós o que a Escritura diz que a igreja é. Então a primeira atitude, eles perseveravam. Quando essa narrativa foi escrita, né, por Lucas, não foi assim, ó, Jesus morreu, eles ficaram orando 10 dias, o Pentecoste veio, Pedro pegou, tá tudo maravilha, semana que vem, né, 15 dias depois, Lucas senta com seu tablet e começa a escrever Atos, e eles perseveravam. Não, no mínimo tinha passado uns 15 anos, e aí quando Lucas vai fazer a narrativa, ele diz, esses caras perseveram, faz 15 anos, no mínimo, que eles vivem assim, daí ele começa a descrever. A gente quer as coisas assim, irmãos. É lindo pregar, vamos aperfeiçoar os santos, vamos tomar a cidade, vamos... Mas sem perseverança na Escritura, não vai acontecer nada. Lucas, 15 anos, no mínimo. Ele olhou assim e falou, mano, faz 15 anos que eu estou andando com esses caras aí, mano. E eles perseveram nisso. Estão entendendo? Se nós não perseverarmos, irmãos. Então, a narrativa aqui, ela mostra que é perseverança. A Escritura mostra. Vou dar uma pincelada, o William vai fechar sobre isso. Tiago 1,12. Feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Aí tem momentos ali na igreja que vai ser uma provação, irmãos. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. A Bíblia ela mostra a perseverança como um período complicado, mas que separa aqui um cara que começou a caminhar de uma recompensa. Nós queremos experimentar o que é ser igreja, como a Bíblia mostra, sim ou não? E perseveravam. Não é uma campanha de 7 correntes, uma novena de 9. Não, irmãos, é uma vida. Eles perseveravam. Tiago 1,4 diz, ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, maduros, em nada deficientes. Nós queremos atingir uma maturidade como igreja, nós queremos ser essa igreja, como diz lá em Efésios, sem mancha. O que é uma pessoa com mancha, espinha, acnes? Compre o... Não é uma igreja menina, não é, sabe? Mas também não é uma igreja com rugas. É uma mulher madura. O desejo de Deus vai vir buscar uma noiva. Mas isso não é do dia para a noite, irmãos. Tiago está dizendo assim, nós temos que ter perseverança, é uma ação completa, para a gente chegar numa maturidade e não ser deficiente. Tiago 1,4. Irmão, sem perseverança é impossível ser igreja. Primeira coisa eu te falo. Não tem como. Hebreus 10:36. Tendes a necessidade da perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então eu tenho que ir fazendo a vontade de Deus, vivendo na vontade de Deus, mas vai ter que ter a perseverança, para que um dia eu chegue naquele lugar, para ser a igreja. Sem perseverança, mano, não tem. Então não era uma igreja levada por ventos, agora é um novo mover, agora não sei o quê. Não, irmãos, era uma igreja firme, perseverante nos princípios e nos propósitos. Tinha uma treta, vamos se acertar, meu mano. Tinha uma outra parada, vamos se ajustando, vamos fazer um concílio aqui, agora está acontecendo uma coisa nova, que nós, vamos lá. Eles iam se ajustando. Igreja, eu não vim falar da igreja mística, ela é maravilhosa, mas na prática ela vai se ajustando. É treta, mano. Mas não vamos desistir. Não vamos parar, porque o Senhor está nos trabalhando, Ele está nos fazendo. Então eles perseveravam. Primeira coisa. No quê? Versículo 42. Eles perseveravam. Primeira coisa que eles perseveravam era no quê? Na doutrina.
Como ser igreja? Qual que é a estratégia nova? Não. Está aqui, ó. Na doutrina dos apóstolos, nas escrituras, no ensino. Então eles perseveravam. Primeiro pilar, na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos, para a gente entender? Era a visão que Deus tinha dado. O apóstolo bateu a cabeça lá e falou, a visão é essa. Não. Lembra, tu és Pedro. Mas sobre esta pedra. Os apóstolos eram aqueles caras, os mestres de obra, mas eles não podiam fazer o que eles querem. O mestre de obra tem que fazer o que o arquiteto já fez, mano, já desenhou. O projeto. O problema é que hoje a gente tem uma visão, ai meu Deus, apóstolo, a gente já dá um frio na espinha. Eu não recebo nada de homem, meu negócio é a palavra. Não, irmãos, não é bem assim. Ele colocou uns para apóstolos, pastores, mestres. Agora o problema é quando o cara chega com, não vamos fazer esse projeto não, tem um melhor aqui, ó. Não. Então a doutrina dos apóstolos, para você ter um deslumbre, era o ensino que eles receberam diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. É a doutrina, é o escrito. Nesse momento da história, alguns historiadores dizem que a única coisa escrita que eles tinham, sabe o que eram? A única coisa escrita, não sei se você sabe, a Bíblia foi sendo escrita no decorrer, não caiu do céu. Jesus, na hora de ir embora, não tirou do bolso, falou, está aqui a Bíblia. Aquele azulzinho, Jesus falou, está aqui, galera. Não, irmãos, foi sendo escrito. Um dia vocês vão ter, vai ter um seminário, vocês vão ter uma matéria chamada Bibliologia. E vocês vão aprender como que foi formado o cânon, tudo certinho, não vou estragar a aula. Mas os apóstolos não tinham. E qual que era a doutrina então? Os historiadores dizem que a única coisa escrita, a única coisa que deu para anotar que Jesus deixou um pendrive para eles era o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Claro que tinha todos os ensinos, tudo, mas basicamente, didaticamente, se Pedro fosse, vamos, abram aí, a única coisa que ele tinha para ensinar, depois foi sendo formadas as cartas, as coisas, era o Sermão do Monte. O ensino puro. Quando Jesus separa o judaísmo, uma religião, quando ele traz o verdadeiro sentido da lei, os decretos do reino de Deus, ele se esforçou sistematicamente no Sermão do Monte. E esses homens tinham esse ensino nas mãos. Irmãos, uma igreja, nós queremos ser igreja, amém? Nós precisamos da Escritura. Nós precisamos expor ela, nós precisamos... Acho que é o irmão Shed que pergunta uma coisa para ele e fala, irmão, qual que é a tua opinião sobre tal coisa? Eu falo, não, a Bíblia diz. Não, eu não tenho opinião. É a Bíblia diz, eu não sei de nada, cara. Isso é uma igreja, irmãos, onde a Escritura é a maior autoridade. Então o que é o Sermão do Monte, irmão? Se a gente vivesse isso, cara. Lá Jesus vai ensinar o que é a verdadeira felicidade. Ele quebra as pernas da teologia da prosperidade. Ele vai dizer assim, mano, o que é felicidade, né? Aí você lembra daquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. Qual que era a procura da felicidade do cara? Era arrumar um trampo um dia na empresa que ele queria. Não importa se ele perde a mulher, mas lá no final você chora. Eu chorei com esse filme. Eu estava desempregado ainda quando eu assisti, tô brincando. Cara, você sai daquele filme dizendo, cara, se o cara conseguiu, mano, eu vou conseguir. Primeira coisa que você faz, vai numa lojinha e compra aquele cubinho, né? Para ver se você encontra um CEO de uma empresa. Cara, aí Jesus diz, feliz, mano, é o pobre de espírito. Mano, mas a vida inteira, cara, eu aprendi que feliz é o cara que é rico. É o cara que é o pá. É o cara que ostenta, né? O evangelho ostenta a unção. Feliz é o humilde de espírito. Não, cara, humilde não. Feliz é o que chora. Mano, toda propaganda de felicidade as pessoas estão sorrindo. Já viu o comercial de margarina? O cara é um gato, a mulher é uma gata, os filhos são, nossa, a casa é maravilhosa, é igual novela, mano, até o pobre, a casa dele é de classe média alta. Já viu os caras pobres na novela? Você fala, as roupas, eu queria ser pobre, mano, igual de novela. E é feliz, só. Mas Jesus falou que no reino de Deus feliz é o que chora. E ele vai ensinando a verdadeira felicidade. Feliz é o que é perseguido, feliz é o misericordioso, feliz é tudo o contrário. Eles tinham esse ensino genuíno, por isso que na igreja primitiva não tinha autoajuda. Do alto. O cara já está... Olha a palavra de ânimo. A gente, quando a pessoa se converte, quer dar uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de vitória. O culto tem que acabar lá para cima.
Paulo, quando se converteu, a palavra que ele recebe de Jesus: vai sofrer muito por causa do meu nome, meu varão. Pô, cara, é do cara. O cara está se convertendo, mano. Ó, você vai sofrer, cara. Você vai ver quanto é bom sofrer pelo meu nome. Você é um vaso escolhido. Esse vaso ninguém quer ser, né? Aí Jesus vai ensinando que tem que amar o inimigo. Você acha que tocava lá na igreja primitiva? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você... Não, mano, lá tocava, tem que amar o cara, mano. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção, mano, eu vou ter que chamar o cara e dar de comer pra ele, dar de beber. Se o cara falou mal de mim, eu vou ter que bem dizer ele. Não tem aquela oração pro inimigo ficar na cadeira de roda. Não tinha essas paradas, mano. Por quê? Porque eles estavam na escritura, todos os dias, eles estavam, não, cara, não tem como. O governador está batendo na gente, tem que orar por ele. Imagine, cara, tem crente na internet que quer sapecar a Dilma. Imagine se o cara apanhasse por causa do evangelho. Mas por que começam a entrar essas coisas? Eu estou brincando. Mas começam a entrar porque a gente deixa a escritura. Eles não, eles estavam ensinando o que Jesus ensinou. Não era que Pedro acordava de manhã com uma nova revelação. Dizia: galera, eu andei com Jesus, mas agora a parada mudou, eu acho que... Não, irmãos. Aí eles tinham que viver, né, mano? Liberalidade, Jesus ensinou. Aonde estiver teu tesouro, está teu coração. Aonde isso? E eles viviam uma vida de liberalidade, sem barganhas, sem manipulação. Eles ensinavam a escritura. Eles ensinavam. Oração. Jesus ensinou, falou: mano, quando orar, faça assim, assado, Pai Nosso. E eles continuaram, por isso que eles oravam. Eles não oravam por causa do Satanás, por causa do inimigo, porque crente que não ora. Não, irmãos, era normal. Orar para eles era como, mano, tomar cafezinho de manhã. Eles não entendiam a vida cristã sem a oração, porque era ensinada a escritura. Mesma coisa o jejum. Jesus falou: ó, cara, o jejum é assim, assado. E ele foi separando, ó, vocês aprenderam assim na religião, mas agora eu digo assim. Eles aprenderam que ser um assassino não é pegar um 38 e pá, matar o irmão. Dizendo que quando você fala assim: aquele irmão é uma Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos, você já matou ele. Você está dizendo lá no teu coração: entendeu? Sapeca aquele maluco. Se chamar teu irmão de tolo, você é um assassino de coração. Aí Jesus começou a ensinar que adultério não era marcar o rolezinho, caminha no Facebook, lá no motel, e se fosse prego em flagrante adulterou. Mas se olhar para uma mina e dizer como Michel Teló, cantar Esse Eu Te Pego, já adulterou. Jesus começa a ensinar e os caras ensinam isso. E isso vai manter na igreja que nós devemos ser. Que persevera nesse ensino. Jesus manda não acumular dinheiro. Meu Deus, cara. Meu Deus. Hoje, cara, o que aconteceu com você, irmão? Não, agora eu tenho 3 carros, tenho 7 casas. Aleluia! Jesus ensinou tudo o contrário. Por isso que eles viviam uma vida, o evangelho avançava e eles não eram presos. E nós vamos entrar nas questões, eu não quero me antecipar. E aí vai, irmãos. Vai. A igreja que sonhamos, ela tem que entender uma coisa, irmãos. Ela tem que perseverar. Ela tem que se esmerar. Por isso que o William falou ontem, quando servir as mesas, os irmãos podiam fazer, mas nós, Pedro falou, vamos dedicar à oração e à palavra. Por isso que Paulo disse assim: o homem, um pastor, um presbítero, que se afadiga no estudo da palavra, ele merece um salário dobrado. Um ministro já tem que ganhar um bom salário, sabia? Sabia disso? Amém, irmãos? Amém. Não é porque tem lobos, que tem... Só que Deus me livre, se o pastor contar que ele ganha 3 mil reais, a galera para de contribuir. Porque ela acha que o pastor tem que ganhar milão e tem que viver na prova e dando glória a Deus. Porque ele é avarento. Aí o pastor tem que inventar o devorador, tem que fazer o fervo, tem que dizer: irmão, porque, mano, com milão não vive, cara. Estou brincando, ele deveria passar com os milão mas o povo é pilantra. Mas um lugar, mano, onde o cara fala, Paulo diz assim, ó: aquele cara que se esmera na palavra. Você acha quanto tempo leva para o cara fazer um esboço? O Atimani dizia: faz 65 anos que eu estou fazendo um. Agora você quer um candango que sobe aqui e fala qualquer coisa? Mas deveria, cara. O cara se afasta, Paulo dizia: esse maluco tem que receber um duplo salário. Como é importante a doutrina. Como é importante o ensino bíblico. Como é importante, cara, porque isso vai preservar. Você entende, irmão? E Paulo, a igreja que sonhamos tem que perseverar na escritura. Por exemplo, quando houve aquele rompimento, né, tem a reforma protestante,
Toda a razão foi corrompendo. Os caras tiveram que começar a fazer confissões de fé, restabelecer de novo o ensino, fazer uma sistemática, entender o que estava acontecendo. E tem uma confissão muito famosa, anota aí, Confissão de Westminster. É uma confissão de fé. Toda igreja tem uma confissão de fé. Creio nisso, naquilo, está lá no estatuto. E a confissão de Westminster é uma das mais famosas, porque ela começa muito legal. Geralmente toda a confissão de fé, lembra do credo apostólico? Que é um credo bom. Como que começa o credo apostólico? Creio em Deus Pai. Eu não lembro porque eu não era católico, mas começa creio em Deus, não é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. A maioria das confissões começa dizendo eu creio em Deus. A confissão de Westminster começa, sabe o quê? Westminster é W-E-S-T Minter. Quando você fizer West, já vai aparecer lá no Google. Confissão de Westminster. Ou West, ou West Coast. Lembra do West Coast, aquelas botinhas? Era massa. Mas o que é a confissão de Westminster? Que é uma das mais famosas. Tem a confissão belga também. Eles tiveram que começar a ter declaração. A confissão de Westminster não começa dizendo cremos em Deus. É muito interessante. Sabe o que ela fala? Ela começa dizendo cremos nas Escrituras. E aí tem um parágrafo gigante, porque a confissão de fé é assim, você diz no que crê e depois explica por que você crê. E aí depois eles falam cremos em Deus. Ô louco, está colocando Deus em segundo lugar. Só que eles explicam. Porque eles levam tanto carinho à revelação que é a Escritura, que a igreja tinha que voltar para a Escritura, que eles dizem assim, cara, como a gente ia crer em Deus? Eles falam assim, nós reconhecemos que Deus se revelou pela natureza, que legal, tudo, os atributos, mas a revelação especial, segura, precisa, é a Escritura.